esse versículo foi o versículo que Deus me deu para a gente começar essa igreja Durlos. Nessa cidade há muitos dos meus escolhidos. Atos 18, 9 e 10. Vamos ler junto? Vamos lá? Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você, ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Amém. Queremos ser uma igreja de crente de verdade, uma igreja de cristãos de verdade. Não basta você ir para a igreja há 30, 40 anos, você precisa crer. Por isso que a Bíblia está falando, 2 Coríntios 13, 5. Examinem-se para ver se você está na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Examine-se para ver se você é crente, se você é salvo ou não. Muito crente andou a igreja a vida inteira. Lá no céu Jesus vai falar, não conheço você. Você tem certeza da salvação? Cristo habita em você? Sua vida está mudando. Palavra de Deus. Você está conseguindo ouvir a palavra de Deus? Não? Precisa mudar. Senão vai acontecer com esse pássaro chamado perdiz, um pássaro que a palavra de Deus, o livro de Jeremias fala, pássaro tolo. Durante um mês ele fica, não come, não bebe, não faz nada. Ele fica chocando ovos de outros pássaros. Fica lá sem comer, sofre. Mas quando o passarinho nasce, percebe que, não é minha mãe. Então vaza, some, foge. Vamos ler junto Jeremias 17, 11 e 7 também? Vamos ler junto? O homem que obtém riquezas por meio de injustos é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão. E no final, ele se revelará um tolo. Seja sincero, o que você está chocando? Qual é a sua prioridade? Queremos ser uma igreja que prioridade é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Fazer o que Ele pediu. Esse é o meu sonho, igreja de crentes de verdade. Tudo que você está assim, cuidando, gastando energia. Olha, isso aqui é tudo, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Isso aqui, olha, versículo 11. Quando a metade da sua vida tiver passado, mais ou menos 40, 50, exatamente quando você começa a precisar de dinheiro, vai embora. Então ele deixa bem claro, Jeremias, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Estamos meditando a segunda viagem do apóstolo Paulo. Nós meditamos semana passada sobre Deus que está perto, do livro na cidade de Atenas, certo? Então ele chegou aqui na cidade de Corinto. 1 Coríntios capítulo 2, 3, o Paulo fala, eu cheguei aqui na cidade em fraqueza e em temor, grande temor. Ele chegou aqui na cidade de Corinto com temor, medo, fraqueza. Por quê? Porque Paulo chegou na cidade de Corinto assim, desanimado, com medo. Porque aqui, na cidade de Atenas, houve um grande fracasso. Apóstolo Paulo pregou com todo o seu conhecimento filosófico, conhecimento de tudo,
Pregou, mas houve pouca conversão. E também, quando ele chegou aqui na cidade de Corinto, ele estava sozinho. Silas e outros amigos ficou em Bereia. Então ele estava sozinho, fracassado, desanimado. Às vezes a gente passa por isso, não é? Medo, fracassado, ansiedade. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. E o consolo de Deus veio assim, né? Vamos ler bem junto, bem alto junto, versículo 9 e 10, vamos lá? Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Então, primeiro, o consolo de Deus, Deus apareceu na visão e começa a falar para Paulo, não tenha medo. Sabe, essa palavra, não tenha medo, esse mandamento aparece 365 vezes na Bíblia. Ou seja, todo dia nós temos que lembrar, não tenha medo, não tenha medo. É a ordem de Deus. Não tenha medo. E mais importante ainda, quando Deus fala assim, não tenha medo, sempre vem junto com uma outra palavra. Eu estou com você. Eu não sei como é que você está. Como está a sua situação financeira, relacionamento. Deus está dizendo todo dia para nós, não temas. Estou com você. Estou com você, não tenha medo, pois sou seu Deus. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Esse Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, foi escrito no contexto em que Davi estava sendo perseguido. Não é interessante? Não é quando ele estava assim, tudo resolveu, o problema está tudo resolvido, hoje está tranquilo, aí ele começa a escrever, o Senhor é meu pastor, nada me... Não, ele estava sendo perseguido. Então esse é um grande desafio para todos nós. Não temas, irmãos, não temas, amém? Deus está com você. Irmão, quando foi a última vez que você sentiu a presença de Deus assim? Deus está comigo. Quando foi a última vez que você realmente reconheceu? Foi o Senhor que fez. Então é legal observar, ler a palavra de Deus, perceber que esse grande homem de Deus, Paulo, maior teólogo, maior pregador, maior missionário, esse também teve medo, ficou ansioso, preocupado. E Deus apareceu, falou para ele, não tenha medo. E Deus fala, né, para Paulo, continua a falar, porque nessa cidade há muitos escolhidos. Então, olhar para a cidade de São Paulo com essa visão. Deus quer resgatar. Há muita gente que Deus quer resgatar nessa cidade. Então, continua firme a fazer essa obra do reino de Deus. E, segundo meio para consolar o apóstolo Paulo, Deus enviou pessoas. Deus começou a mandar pessoas. Na cidade de Corinto, os judeus expulsaram Paulo, não deixou ele pregar, mas apareceu o tal de Tício Justo. Abriu sua casa, ele aceitou Jesus Cristo, falou, Paulo, vem pregar aqui. Minha casa fica do lado da sinagoga dos judeus, você pode usar aqui como igreja para pregar. Tício. Aí, na cidade de Corinto, Paulo encontrou esse casal, Priscila e Áquila.
Não sei se você conhece esse casal. Priscila e Áquila. Esse casal foi considerado o casal consagrado. Eles tinham o mesmo trabalho de fazer tenda, emprego. Então ficaram amigos. O casal conheceu Jesus Cristo e começou a apoiar o trabalho de Paulo. Colaboradores. No livro de Romanos, capítulo 16, Paulo descreve 30 pessoas que colaboraram o seu trabalho. No final da sua vida, Paulo escreve: olha, pessoas que colaboraram no trabalho do reino de Deus. Depois de citar Febe, Paulo cita Priscila e Áquila. Vamos ler junto? Romanos 16, versículo 3, 4. Vamos ler junto? Vamos lá? Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Colaborador, na linguagem original, significa aqueles que carregam peso junto, sofrem junto. No momento mais difícil, crítico na vida de Paulo, Deus enviou Priscila e Áquila para carregar o peso junto. Priscila e Áquila, meus colaboradores, sou grato a eles, não apenas eu, porque eles arriscaram a vida por mim. Muitos queriam matar o Paulo, sabe? Muitos queriam matar o Paulo. Tinha 40 pessoas fazendo jejum. Não vou comer nem beber até matar esse cara. Eu quero matar. Então tinha muita gente querendo matar. Era mais inteligente ficar longe desse Paulo aí, porque é perigoso. Todo mundo quer matar esse cara. Mas Priscila e Áquila permaneceram. Ficaram com o apóstolo Paulo. A gente pode ver aqui, Atos 18, 18. Vamos ler junto essas duas passagens, vamos lá? Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. As igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Depois de 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto, Paulo está mudando de cidade. Depois vai para Éfeso. E quem acompanha ele? Priscila e Áquila. Priscila e Áquila. Paulo é missionário, tudo bem, mas Priscila e Áquila, eles ficaram na cidade de Corinto por 1 ano e 6 meses, ou até mais. Fazedor de tenda, eles têm clientes. Já tem todo um esquema, mas eles estão mudando de país, mudando de cidade, por causa do reino de Deus. Lá na 1 Coríntios 16, 19, Paulo está na cidade de Roma. E lá na cidade de Roma, começou uma igreja na casa da Priscila e Áquila. Então, esse casal, de Corinto para Éfeso, Éfeso para Roma, está acompanhando o apóstolo Paulo. Tiveram que renunciar a muita coisa, perder cliente, perder isso e aquilo, mas estavam acompanhando o apóstolo Paulo para a ampliação do reino de Deus. Então, irmãos, esse é o desafio, esse é o desafio. Consagrar, dedicar na obra do reino de Deus. Esse casal teve que renunciar de várias coisas para poder trabalhar na ampliação do reino de Deus. Eu ouvi testemunho de um missionário americano. Ele serviu no Japão por mais de 40 anos. Diz que todo ano quando o ano está terminando, todo ano ele pensa assim: esse vai ser o último ano. Ano que vem não vou ficar mais aqui. Porque no Japão é muito difícil de evangelizar.
Todo ano, eu disse que esse missionário falava, esse vai ser o último ano, não vou servir mais. E assim ele ficou 41 anos. O testemunho dele termina assim, dizendo, Made in USA. Eu nasci, fui feito nos Estados Unidos. Mas mais importante é Made in for Japão. Eu nasci para... Ele percebeu, depois de 41 anos, eu nasci para servir no Japão, para a obra do Reino de Deus. Nessa cidade, há muitos dos escolhidos de Deus. Deus quer resgatar essas pessoas, quer usar você e nós para resgatar essas pessoas. O caminho não vai ser fácil, é difícil. Mas vamos permanecer firmes. Amém?